Fiquei tão decepcionado porque há pessoas que, ao contrário, mantiveram distância, pois diziam: esse homem está queimado. Não quero chegar perto. Alguns frequentam aqui só para que pensem que estão comigo, porque isso abre portas para eles. Mas se você está aqui por isso, Deus não se engana. Estar comigo abre portas para você no mundo inteiro. Abre portas com o governo, com as igrejas, os ministérios mais poderosos do mundo. E muitos que vêm, que não saíram da minha cobertura por um motivo, simplesmente para se aproveitar do nome Rei Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, Deus não se deixa enganar. E o que eu posso dizer aqui que há um remanescente que permaneceu, que lutou e acreditou, que não acreditou nessa mentira de tudo que falavam de mim. Então, felizes, contentes, diga para quem está ao seu lado, feliz. Amém. Bom, voltamos de Taiwan. Desculpa, Japão, Taiwan. Viemos do Japão, hein? E deixa eu te contar que foi extraordinário, foi glorioso. Daqui a pouco vou contar, mas antes quero compartilhar uma palavra. Quero uma palavra real, assim, daquelas boas. Ok, estamos em celebração, estamos em clima de festa. Se eu puder fazer uma pergunta aqui, o apóstolo Douglas falava sobre um legado. Agora todo mundo fala de legado. Nasceram ontem e já falam de legado. E o legado que você tem fui eu que te dei. Então, hoje existem ministérios no mundo todo que tem o que tem por causa do que Deus me deu, não pelo que dei, porque não tenho nada, mas o que Deus me deu. E hoje existem ministérios, pessoas transformadas, nações inteiras transformadas. O que aconteceu no Japão nunca tinha acontecido em séculos. A igreja, impactada. E eu acredito que uma dessas coisas que Deus me deu é essa habilidade de identificar dons, talentos, áreas e levá-los a cumprir seu propósito. Eu posso dizer que agora há milhares no mundo, milhares. Você não poderia imaginar que, no Japão, as pessoas me conheciam e quando perguntei quantos me seguiam, quantos liam meus livros. Tem um pastor que leu um livro meu, e começou a traduzi-lo. Ele era batista, não acreditava no batismo com o Espírito Santo e, ao traduzir, foi cheio do Espírito. E agora é ele quem distribui isso no Japão. Chegou uma moça que estava prestes a se suicidar e ela entrou no YouTube. E ela entrou e lá apareci eu. Deus a libertou. Deus a curou e ela veio testemunhar. 50% dessas pessoas que estavam no Japão já ouviram falar de mim. Acompanham meu ministério. É no mundo inteiro. Daquele lugar com 12 pessoas, o mundo inteiro sendo alcançado. Eu quero fazer parte de algo maior do que eu. Eu quero fazer parte de algo maior do que eu. O maior egoísmo e a pessoa mais orgulhosa do mundo é aquela que quer ficar sozinha. Eu sempre quis ser algo maior, fazer parte de algo maior do que eu. Então vamos lá. Não vou falando porque quero compartilhar essa palavra com vocês. No domingo foi o Dia dos Pais e eu não estar aqui. Nunca fico fora do Dia dos Pais, mas dessa vez não tinha outra data e eu queria que essa porta, tenho orado por essa porta, para que se abrisse há muito tempo. Fui lá e valeu a pena ir. Gostaria de compartilhar com vocês o impacto da paternidade. Se eu perguntar hoje, a maioria das pessoas impactadas no nosso ministério foi por causa da paternidade. A paternidade de Deus através de mim. A paternidade de Deus. Lembre-se, Deus quer glória. Aqui não se trata de glorificar um homem, mas sim a Deus. E Deus usa nós, pessoas comuns, e também aqueles que são novos de novo, para dar um pequeno lembrete do que é um pai. A paternidade mudou corações, mudou casamentos, trouxe tantas coisas para a vida aqui nesta igreja.
E essa é uma das razões pelas quais fui tão perseguido, porque usam um versículo bíblico onde Jesus diz estas palavras: não chameis ninguém de pai aqui na terra. Mas Paulo diz a Timóteo, meu amado filho na fé. Por que ele chama de filho? Por que chamava de pai? A razão é porque tiram fora de contexto e me trouxe muita perseguição, mas eu ensinei, porque o mais importante é que as vidas sejam transformadas. E a palavra pai é a palavra hebraica paterabba, que significa fonte de vida, sustentador de tudo, defensor incansável, alimentador constante, originador de toda a existência, ânimo que impulsiona, fundação sólida, progenitor de nossa linhagem. Levante sua mão e diga progenitor. Diga. Você sabia que a palavra progenitor, pro é antes. Genitor vem da própria palavra ouvido. Genes. Então, é aquele que coloca os genes e determina a qualidade de vida de alguém, a qualidade de vida humana. O Pai em casa, na igreja e o nosso Pai Celestial determinam a qualidade de vida, porque são eles que colocam os genes. Então, progenitor. Por isso, toda pessoa que se conecta com a paternidade de Deus, Deus coloca neles os genes de Deus. Vocês me ouviram? Então, se olharmos ali, vemos que essa palavra progenitor é aquele que determina a qualidade de vida. Se é um bêbado, essa é a qualidade de vida. Se é uma pessoa, é espiritual ou que ama a Deus, depende de que vida vai determinar. E fonte também significa fonte. Então, quando você diz, ele é meu pai, você está dizendo, Deus é meu pai, Deus é minha fonte. Fonte de quê? De provisão, de amor, de conhecimento. E fonte é de onde viemos e aquele de quem saímos. Dizia o apóstolo Douglas, ele diz que alguém edifica uma casa. É o Rei Jesus, não apareceu porque você chegou. Antes de você existir, eu já era. Deus me colocou aqui para edificar esta casa. Então, é a origem, mas também é de onde as pessoas saem. Saíram dos meus genes, dos meus ombros, saíram dali, e todos os seres humanos saímos de Deus. Então, quando vemos o que é um pai, um progenitor, uma fonte, algo simples, algo rápido para lembrar aqueles. E existem 3 níveis de paternidade, 3 níveis. O primeiro é a paternidade natural. Esse é o seu pai em casa, é o meu pai em casa. Existe um pai, esse é o natural, é o primeiro, é o nível mais baixo, o da casa, o do lar. O segundo é a paternidade espiritual. 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 ao 15. E lá diz assim, Paulo diz aos Coríntios, para uma igreja de 50.000 membros, porque ainda que tenhas 10.000 tutores, mestres da palavra também, em Cristo não tereis muitos pais, pois em Cristo Jesus eu vos gerei. Sabe o que está dizendo aí? Eles saíram de mim. Eu lhes dei comida, eu os formei, eu. Hoje em dia, as pessoas vêm às igrejas para se divertir, não para serem educadas. Todo mundo está procurando por algo que fale com eles, porque livra problema, educá-los. Deixar alguém, espiritualmente, significa isso. E Paulo diz, eu vos gerei. Ele diz, eu vos gerei no Evangelho. Versículo 15, ainda que tenham muitos tutores, eu os gerei. O 14, veja o que diz o 14. A primeira é a natural e diz, não vos escrevo para vos envergonhar, mas para vos advertir como filhos amados. Paulo entendia esses termos de filho espiritual. Há um nível natural,
a um nível espiritual. A terceira, se formos lá, é a mais alta, que é o nível, a paternidade celestial, a mais importante, a maior de todas. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus Pai, ninguém. Nós, aqui na Terra, somos uma extensão, mas Ele é o Pai de todos. Em casa, somos pais naturais, mas o Pai. Ninguém o substitui. E esse é o nível mais alto de paternidade que existe e o mais importante. É daí que partem todos os níveis de paternidade. Em outras palavras, se uma pessoa não teve um bom relacionamento com o seu pai natural, ela vai ter um relacionamento ruim com o seu pai espiritual e também com o seu pai celestial. Se seu pai te abusou, te maltratou, Deus, o Pai Celestial, quando isso acontece, afeta, porque tudo vem de Deus. Lembro-me, enquanto ministrava na Colômbia, passos entraram no hotel onde eu estava. Eu estava orando e ouvi os passos. E chegou um momento em que estavam tão perto que caí no chão e, nesse momento, ouvi esta palavra: você me conhece como Senhor, mas não me conhece como seu Pai. E desde esse momento até então, muitas inseguranças, muita rejeição, muita instabilidade emocional. Até aquele momento, quando conheci Deus, a paternidade, que Deus é meu Pai, mudou toda a minha vida. E algo aconteceu. Ele me disse: dos seus ombros eu vou tirar. Lembre-se do que significa gerar, tirar. Alguém é filho de alguém. Você não nasceu do nada. Você não é um aborto. Você não apareceu do nada. Você é filho de alguém. Tanto no natural quanto no espiritual. Todos nos identificamos com alguém. Viemos de alguém. Todos entenderam. Então, Deus me disse: dos seus ombros eu vou tirar. Homens e mulheres de todas as raças, de todas as nações, para que você seja o pai deles. E tem sido assim. Você diz amém à palavra? Então, entendemos ponto primeiro nível, o natural. Segundo, o espiritual, o pai espiritual. Terceiro, alto, paternidade, Deus. Esse lugar é ocupado por ninguém. Ponto terceiro, ponto vejam. O Jesus recebeu de seu pai como um filho natural. O foi que ele recebeu? Quando uma pessoa tem um encontro com a paternidade de Deus, quando ela tem um encontro, talvez usando alguém, porque aqui é Deus quem dá essa paternidade, mas Deus usou um homem, uma pessoa, uma mulher, etc. E algo aqui diz que Jesus, como pai, recebeu essas coisas. Esse é o impacto da paternidade quando ela é revelada a uma pessoa. A primeira, identidade. Hoje em dia há uma crise de identidade no mundo, mas uma crise terrível. Por isso você vê os jovens em gangues, por isso você vê as pessoas. Porque da identidade, a palavra identidade literalmente significa o fato de ser. Quando você diz, minha identidade é, eu sou isso, as pessoas não sabem quem são. Por isso você vê no homossexualismo, nas pessoas no lesbianismo, pessoas tentando ser algo que não são, porque lhes falta a paternidade, e a paternidade não é dada pela mãe. A paternidade é dada pelo pai. A identidade é dada pelo pai. O que faz a mãe? A mãe cultiva a identidade, ela cultiva. O que o pai diz para você, por exemplo, se eu chamar você, todos os meninos que estão aqui na frente, o Javier que está escrevendo no celular ali, se eu chamar pessoas aqui e disser para você, eu digo, Brian, você é um profeta. O que o pai chama, é isso que você se torna. Por isso, nunca chame seus filhos de burro, estúpido, porque o que você disser é isso que seu filho vai ser. Então, o filho se torna aquilo que o pai diz,
porque o Pai tem tanto poder em sua boca para te dizer algo que pode te destruir ou te construir. Estamos entendidos? Então, o que Jesus recebeu do seu Pai? A identidade. Que crise de identidade temos hoje? Uma crise. Hoje em dia as pessoas não sabem quem são, nem como pessoa, nem ministerialmente. E por isso estão sempre tentando buscar uma posição. Quando uma pessoa não sabe sua identidade, por que não me ordenaram profeta? E por que não me ordenaram apóstolo? E por que não me ordenaram pastor? Ei, se você está se perguntando isso, é falta de identidade. Eles estão aqui. Por que a pessoa cuja identidade a preenche com posição, a preenche com reconhecimento, a preenche com um título, mas quer preencher aquele vazio que só o Pai pode dar? 2. DNA. Você se lembra do que eu te disse? O Pai natural, espiritual e celestial é quem determina a qualidade de vida. Se você vem a esta igreja, eu, como o pai espiritual desta casa, vou determinar se você vive uma vida destruída, oprimida. Que qualidade de vida e quantos dos que estão aqui podem dizer e testemunhar: quando eu cheguei aqui, minha qualidade de vida natural e espiritual mudou para melhor? Levante a mão. O resto, imagino que não mudou. Então, eu não acredito que você esteja na sua igreja. Procure lá do Xencho Rodrigues, porque se você vem aqui, sua vida tem que mudar. Porque eu sei o que Deus já me deu. Eu sei o que Deus me deu. Estou seguro, estou tão seguro, eu que estou convencido do que Deus me deu. E eu sei que quando eu imponho as mãos sobre alguém, quando eu ministro, quem se conecta comigo, não por mim, mas pelo que é de Deus em mim, eu tenho certeza que essa pessoa muda a qualidade de vida. Ok, eu vou fazer isso aqui. Quantos aqui chegaram com uma mão na frente, para não dizer pobretões, hein? Com uma mão na frente endividados? Quantos chegaram aqui pobres, arruinados? Levante a mão. Ok, levante. Agora, quantos de vocês mudaram sua qualidade de vida? 2, abaixe a mão. Quantos de vocês mudaram sua qualidade de vida, que não tinham paz, que estavam mal e hoje têm paz? Levante a mão. Então, o Pai, o DNA espiritual de uma casa como está é determinado pelo Pai, não pela mãe. Porque muitas pessoas quiseram, quando tudo isso aconteceu, que isso aqui fechasse, mas não foi a mãe quem fundou. Deus me deu isso. Se Deus me deu isso, sou responsável tanto pelo que é bom quanto pelo que é ruim, porque é quem determina a qualidade de vida. E diz: e se juntaram todos os aflitos, os endividados, em amargura de espírito. Agora a sua casa está quitada, né? E você atribui isso ao fato de ser inteligente. Ele foi feito chefe deles. Chefe endividados, amargurados, e foi chefe deles. Não quero ser o chefe do homem amargo, mas eu era. Eu era o chefe de todos vocês. Bom, terminei agora. Chega, ele não quer mais ser afetado pela dívida, certo, chefe? E ele tinha consigo 400 homens porque o pai determina a qualidade de vida na casa. Você me ouviu? Ok, vamos lá. Então, vamos terminar isso rapidinho. Terceiro, herança. Ops. O que Cristo recebeu de seu pai? Herança. Tal pai, tal filho, ponto, porque ele era Deus. Não precisava de nada, mas como homem. E o que recebemos do nosso pai? O mesmo, herança. Meu pai queria me dar vacas e eu disse: eu não quero vacas. Só isso, porque eu não tinha nada mais do que isso. Mas dei aos meus filhos uma herança,
tanto física quanto espiritual. E se não o tem agora, a culpa é deles. Não, Brian. Não, Ronald. Ou seja, eu lhes dou uma herança. Agora, um pai espiritual dá uma herança. Ouviu? O pai natural dá uma herança tangível e visível. Uma casa. É algo que o filho não tinha. Ele entendeu, né? Agora, espiritualmente, eu não lhe dei uma herança física, mas lhe dou algo maior que produz o físico. Vocês não me ouviram? Eu lhe dou algo maior que vai gerar o físico. A herança que eu lhe dei, uma delas é a fé. Amém. Amém. Eu lhe dei a fé, porque a fé do seu pastor e do seu pai espiritual é verdadeiramente inquebrável, é completamente indomável. É assim, pega um osso e não larga de jeito nenhum. É uma fé louca, é uma fé ousada e eu passei isso para vocês. Tudo o que fizemos foi pela fé. Então, essa é uma herança e você pode transmitir isso para seus filhos. Então, eu não lhe dei o dinheiro, mas lhe dei algo que vai lhe trazer o dinheiro. Quantos de vocês abriram um negócio sem dinheiro? Levante a mão. Levante. Não, eu não vou pedir uma oferta. Levante a mão. Ok. Pergunta: quem lhe deu a fé para que você... Não venha me dizer que você chegou aqui e disse: glória a Deus, eu tenho fé para abrir um negócio. Você não tinha fé em nada. É isso mesmo. Estava endividado. Mas eu lhe dei uma fé. Eu a imparti. Dei a você só o exemplo para que você possa acreditar. Então, se você ainda não tem um negócio, eu libero essa fé para você abrir o seu negócio. Quantos não têm sua casa? Ok, abaixe sua mão. Quantos de vocês não tinham casa quando chegaram ao Rei Jesus? Agora as mãos baixaram porque parece que vou pedir a casa de presente. Levante a mão. Quantos de vocês não tinham casa? Ok, olha só, é muita gente. Ah, especialmente lá atrás. Ok, quantos de vocês não têm casa e vão crer pela sua casa? Senhor, eu libero a fé e sempre tem um doido que agarra. Pai, eu libero essa fé, a fé que está em mim, que tu me deste, eu entrego para que o Senhor dê a casa deles em nome de Jesus. E o povo diz amém. Então, o que o Pai dá? Me escute, se você não tem um pai, você nunca vai ter herança. Amém. Se você decidir viver sem um Pai Celestial, você não vai ter uma herança nem física. Se você se desconectou do seu Pai, então não vai ter nada. Seu Pai não vai te dar nada. Então, existe uma herança espiritual, neste caso, que são três: a fé, a unção e a bênção. A fé, levante sua mão, por favor, e diga: fé, unção, bênção. Herança espiritual. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 4, diz Paulo, Timóteo, a fé que estava em sua avó Lloyd está em sua mãe e agora está em você. Veja como a lei se acumula. Por favor, olhe. Então, a fé, a unção e a bênção. E anote isso. A fé, a bênção e a unção são acumulativas e são transferíveis. Vou repetir para você. A fé, a bênção. Há um poder na bênção. Por isso você nunca vai me ver nem me ouvir amaldiçoando o povo. Nunca. Tem gente aqui que já fez coisas terríveis comigo. Já me traiu até a alma e nunca saiu uma palavra de bem, de maldição da minha boca. Por uma razão, porque minha palavra tem poder. Amém. E Jesus disse: abençoe aqueles que te perseguem. Traz à memória a fé não fingida que há em você, a qual habitou primeiro em quem? Na sua avó Lloyd,
e depois passou para... Foi transferida para sua mãe e agora está em você. E tenho certeza de que está em você também.